Orientação da criança. Capítulo 34. Como arruinar o caráter. Os pais podem semear a ruína. Pais mal avisados estão ensinando a seus filhos lições que se lhes demonstrarão perigosas e plantando ao mesmo tempo espinhos para os próprios pés. Em grande parte, os pais seguram nas mãos a futura felicidade de seus filhos. Repousa sobre eles a importante obra de formar o caráter dos mesmos. Os ensinos ministrados na infância os acompanharão através da vida. Os pais semeiam as sementes que brotarão e darão frutos, seja para o bem, seja para o mal. Eles podem habilitar seus filhos e filhas para a felicidade ou para a miséria. Condescendência ou extrema dureza. Frequentemente as crianças são mimadas desde a meninice, e maus hábitos se tornam fixos. Os pais têm estado curvando o rebento. Pela sua maneira de educar, o caráter ou se desenvolve com deformidades ou com simetria e beleza. Mas enquanto muitos erram do lado da condescendência, outros vão ao extremo oposto e governam os filhos com vara de ferro. Nenhum deles segue a direção bíblica, mas ambos estão fazendo uma obra temível. Estão moldando a mente dos filhos e devem prestar contas no dia de Deus pela maneira como têm feito. A eternidade revelará o resultado da obra feita nesta vida. Deixando de educar para Deus. Deixando de ensinar os filhos a observar o caminho do Senhor, a fazer as coisas que Ele ordenou, os pais negligenciam um solene dever. Algumas crianças se têm deixado fazer o que bem entendem. A outras se têm censurado e desanimado. Pouco agrado, alegria e palavras de aprovação lhes têm sido dados. Oh, se tão somente as mães trabalhassem com sabedoria, com calma e determinação para educar e vencer o temperamento carnal dos filhos, que quantidade de pecado seria cortada ao nascer e que grande número de casos de disciplinas na igreja seriam poupados. Muitas almas estarão eternamente perdidas devido à negligência dos pais quanto a disciplinar devidamente os filhos e lhes ensinar a submissão à autoridade na juventude. Desculpar as faltas e acalmar as explosões de ira não é pôr o machado à raiz do mal, antes causa a ruína de milhares de almas. Oh, como responderão os pais a Deus por essa terrível negligência de seu dever! A negligência que brinca com o pecado. Como nunca dantes, os filhos necessitam de vigilante cuidado e orientação, pois Satanás se está esforçando por conseguir o controle de sua mente e coração e por expulsar o Espírito de Deus. O terrível estado da juventude desta época constitui um dos mais fortes sinais de que estamos vivendo nos últimos dias. Mas a ruína de muitos pode ser atribuída diretamente ao trato errôneo dos pais. O espírito de murmurar contra a reprovação vem criando raízes e está produzindo seu fruto de insubordinação. Embora os pais não estejam satisfeitos com o caráter que os filhos estão formando, deixam de ver os erros que os fazem o que são. Deus condena a negligência que brinca com o pecado e o crime, e a insensibilidade que demora a descobrir sua maléfica presença nas famílias de professos cristãos. Por falta de restrição. Visto não restringirem e dirigirem corretamente os filhos, milhares estão crescendo com caráter deformado, com moral frouxa e com pouca educação nos deveres práticos da vida. É-lhes deixado fazer o que querem com seus impulsos, seu tempo e suas faculdades mentais. A perda desses talentos negligenciados para a causa de Deus jaz à porta de pais e mães, e que desculpas darão àquele de quem são mordomos, encarregados que são do sagrado dever de preparar as almas sob o seu cuidado para melhorarem todas as suas faculdades para a glória de seu Criador. Os pais pensam que amam seus filhos, mas se têm demonstrado seus piores inimigos. Têm deixado o mal prosseguir sem restrição. Têm permitido aos filhos acariciar o pecado, o que se assemelha a acariciar e mimar uma víbora, que não somente picará a vítima que a acaricia, mas também a todos aqueles com quem esta se relaciona. Tolerando erros.
Em vez de se unirem com os que levam a responsabilidade para levantar a norma da moral e trabalhar de corpo e alma, no temor de Deus para corrigir o erro dos filhos, muitos pais acalmam sua própria consciência dizendo: meus filhos não são piores do que os outros. Procuram ocultar os erros evidentes que Deus abomina, para que seus filhos não fiquem ofendidos e tomem qualquer atitude desesperada. Se o espírito de rebelião está em seu coração, é muito melhor subjugá-lo agora a permitir que cresça e se fortaleça pela condescendência. Se os pais cumprissem o seu dever, veríamos um diferente estado de coisas. Muitos desses pais se têm desviado de Deus. Não têm a sabedoria que dele vem para perceber os ardis de Satanás e resistir-lhe às ciladas. Sendo condescendentes com as crianças. Frequentemente os pais mimam seus filhos pequenos e são para com eles condescendentes porque parece mais fácil lidar com eles dessa maneira. É trabalho mais suave deixá-los seguir seu próprio caminho do que barrar as inclinações desgovernadas que se levantam tão fortemente em seu coração. No entanto, essa atitude é covarde. É uma impiedade fugir assim à responsabilidade, pois tempo virá em que esses filhos, cujas inclinações não refreadas se transformarão em vícios absolutos, trarão vergonha e desgraça sobre si mesmos e a sua família. Saem para a vida ativa sem o preparo para suas tentações, não sendo suficientemente fortes para suportar perplexidades e dificuldades. Arrebatados, altivos, indisciplinados, procuram submeter outros à sua vontade e, fracassando nisso, consideram-se maltratados pelo mundo e se voltam contra ele. Semeando a vaidade. Onde quer que vamos, vemos filhos tratados com condescendência, mimados e louvados sem discrição. Isso tende a torná-los vãos, ousados e presumidos. A semente da vaidade é facilmente semeada no coração humano por pais e tutores imprudentes, que louvam os pequenos sob o seu cuidado e para com eles se mostram condescendentes, sem nenhum pensamento quanto ao futuro. A obstinação e o orgulho são males que transformaram anjos em demônios e contra eles fecharam as portas do céu. E assim mesmo, pais estão inconscientemente preparando sistematicamente os filhos para serem agentes de Satanás. Escravos de adolescentes. Quantos pais exaustos do trabalho e sobrecarregados têm se tornado escravos dos filhos, enquanto, em harmonia com sua educação e preparo, vivem estes para agradar, divertir e glorificar a si mesmos. Semeiam os pais no coração dos filhos a semente que produz uma colheita que eles não gostariam de fazer. Sob tal educação, aos 10, 12 ou 16 anos de idade, os filhos julgam-se muito sábios, imaginam serem prodígios e se consideram já sábios demais para estar em sujeição aos pais e demais elevados para se debruçarem sobre os deveres da vida diária. O amor ao prazer controla-lhes a mente, e o egoísmo, o orgulho e a rebelião produzem-lhes na vida seus amargos resultados. Eles aceitam as insinuações de Satanás e cultivam a ambição não santificada de fazer grande exibição no mundo. Amor e simpatia mal dirigidos. Os pais podem condescender em seu afeto para com os filhos a custo da obediência à santa lei de Deus. Guiados por esse afeto, desobedecem a Deus, permitindo aos filhos manterem impulsos errados e retêm a instrução e disciplina que Deus lhes ordenou que dessem. Quando os pais assim desrespeitam os mandamentos de Deus, põem em perigo a sua própria alma e a de seus filhos. A fraqueza em exigir obediência e o falso amor e simpatia, a falsa noção de que é prudente condescender e não restringir, constituem um sistema de ensino que entristece os anjos, mas deleita a Satanás, pois traz centenas e milhares de filhos para suas fileiras. É esse o motivo de ele cegar os olhos dos pais, amortecer-lhes as sensibilidades e confundir-lhes a mente. Veem que seus filhos e filhas não são agradáveis, amáveis, obedientes e cuidadosos.
No entanto, os filhos se aglomeram em casa para lhes envenenar a vida, encher o coração de tristeza e acrescentar o número daqueles a quem Satanás está usando para atrair almas para a destruição. Deixando de exigir obediência. Caso as crianças ingratas sejam alimentadas e vestidas, lhes seja permitido andar sem serem corrigidas, serão animadas a continuar em seu mau caminho. E visto os pais ou responsáveis assim os favorecerem e não exigirem obediência, com eles partilham de seus malfeitos. Muito bem poderiam estar tais filhos com os ímpios, cuja conduta iníqua escolheram seguir, em vez de permanecerem em lares cristãos para envenenar os demais. Nesta época de impiedade, deve cada cristão permanecer firme na condenação das ações más e satânicas de filhos transviados. Jovens maus não devem ser tratados como sendo bondosos e obedientes, mas como perturbadores da paz e corruptores dos companheiros, permitindo os filhos seguirem sua própria ideia. Na sociedade predomina um sentimento favorável a permitir que eles sigam a natural inclinação do espírito. Julgam os pais que, mediante o satisfazer aos desejos dos filhos e deixá-los seguir as próprias inclinações, podem granjear-lhes o amor. Que erro! As crianças assim mimadas crescem sem restrições aos seus desejos, insubmissas na disposição, egoístas, exigentes e despóticas, um tormento para si mesmas e para os que as cercam. Permitindo atitudes errôneas. Quer boas, quer más, as lições da infância não são aprendidas em vão. O caráter se desenvolve na juventude para o bem ou para o mal. Em casa pode haver louvor à falsa adulação. No mundo, cada um depende de seus próprios méritos. Os pequenos mimados a quem toda a autoridade da casa cedia, agora são sujeitos diariamente à mortificação por serem obrigados a ceder aos outros. A muitos é ensinado, mesmo então, qual é seu verdadeiro lugar por essas lições práticas da vida. Pela repulsa, desapontamentos e linguagem clara de seus superiores, frequentemente encontram seu verdadeiro nível e são humilhados para compreender e aceitar o seu devido lugar. Mas essa é uma prova severa e desnecessária, e poderia ter sido evitada pelo devido ensino na juventude. A maioria dessas criaturas mal disciplinadas atravessam a vida sempre em oposição ao mundo, fazendo um fracasso onde deveriam ter alcançado o êxito. Chegam a pensar que o mundo tem má vontade, porque não as lisonjeia nem acaricia, e se vingam tendo má vontade para com o mundo e lhe lançando um desafio. As circunstâncias algumas vezes os obrigam a aparentar uma humildade que não têm, mas isso não lhes adapta com a graça natural, e mais cedo ou mais tarde seu verdadeiro caráter será certamente exposto. Por que educarão os pais aos filhos de tal maneira que estejam em guerra com os que com eles entram em contato? Preparando devotos da sociedade. Não devem os filhos ser educados para serem devotos da sociedade. Não devem ser sacrificados a Moloque, mas se devem tornar membros da família do Senhor. Os pais devem estar repletos da compaixão de Cristo, a fim de poderem trabalhar pela salvação das almas colocadas sob sua influência. Não devem ter a mente toda ocupada com as modas e práticas do mundo. Não devem ensinar os filhos a assistir a concertos e danças, a fazer festas ou a elas assistir, porque dessa maneira vivem os gentios, permitindo a procura egoísta da felicidade. Há muitos jovens que poderiam ter sido uma bênção para a sociedade e uma honra para a causa de Deus se tivessem sido iniciados na vida com ideias corretas quanto ao que constitui o êxito. Mas, em vez de serem controlados pela razão e pelo princípio, têm sido ensinados a ceder à inclinação rebelde e ensinados somente a satisfazer a si mesmos pela condescendência com o prazer egoísta, pensando assim obter a felicidade. Mas falham em alcançar seu objetivo, pois buscar a felicidade na trilha do egoísmo só trará miséria. São inúteis na sociedade, inúteis na causa de Deus.
Sua perspectiva, tanto para este mundo como para o futuro, é a mais desanimadora, pois, pelo amor egoísta do prazer, perdem tanto este mundo como o próximo. Pela falta de piedade no lar. Nos supostos lares cristãos, em que era de supor que os pais e mães fossem diligentes estudantes das Escrituras para poderem conhecer cada especificação e restrição da palavra de Deus, a manifesta negligência de seguir a instrução da palavra e de criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Professos pais cristãos deixam de praticar a piedade em casa. Como podem pais e mães representar o caráter de Cristo na vida doméstica quando se contentam em alcançar uma norma barata e baixa? O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que têm um caráter à semelhança do de Cristo. Pais obedientes a Deus. O Senhor não justificará o desgoverno dos pais. Centenas de filhos hoje enchem as fileiras do inimigo, vivendo e trabalhando longe do propósito de Deus. São desobedientes, ingratos, não santificados, mas o pecado jaz à porta de seus pais. Pais cristãos, milhares de filhos estão perecendo em seus pecados devido à falta dos pais em governar sabiamente o lar. Fossem os pais obedientes ao guia invisível dos exércitos de Israel, cuja glória era velada pela coluna de nuvens, e o infeliz estado de coisas que agora existe em muitas famílias não se veria.